Então a gente vai dar início a mais uma sessão conjunta do Hospital Procardíaco com o Hospital Samaritano Paulista, já cumprimentando nossos colegas lá em São Paulo, Teixeira, não sei se Baruzzi está por lá, nossos amigos. E a nossa sessão de hoje, ela versa sobre um tema relativamente frequente na prática clínica e que pode se traduzir em alguns momentos de dúvida e seguramente trazer essa discussão à tona. Ela vai enriquecer a nossa prática assistencial bastante. Eu queria agradecer ao Luiz Antônio mais uma vez participando aí da nossa grade científica. Ainda nessa semana a gente vai ter na Sexta Consciência uma sessão que vai ser coordenada pelo grupo da insuficiência cardíaca, e o Marcelo Montera vai ser o coordenador dessa sessão, sobre avaliação da dispneia na sala de emergência, qual a melhor estratégia. Exame clínico, ultrassom de tórax, NT-proBNP e procalcitonina. Também eu acho que a Ana Amaral, que está aqui presente, vai ser uma das debatedoras. Eu acho que na sala de emergência a dispneia é sempre um desafio para quem aborda e saber qual a melhor forma de avaliá-la do ponto de vista diagnóstico e prognóstico. Eu acho que também vai ser bastante interessante. Então, Luiz, eu queria te convidar para poder assumir a moderação da mesa sobre dissociação clínica e laboratorial após angioplastia coronária eletiva e apresentar os demais participantes. Obrigado. Bom, meu caro amigo André Volchan, amigos e amigas presentes no auditório do Hospital Procardíaco, ainda temos uma assistência um tanto quanto pequena em São Paulo, nosso co-irmão, Hospital Samaritano Paulista. Quero dar boas-vindas a todos, mais uma sessão conjunta, geral, Procardíaco Samaritano Paulista. E antes da sessão se iniciar, passa o primeiro slide, por favor. Eu vou prestar uma pequena homenagem e, ao encerramento da sessão, eu prestarei uma segunda homenagem. Essa primeira homenagem é a nossa residente Laura Lino, que se dispôs, nas últimas 2 semanas, a apresentar a sessão clínica e prepará-la integralmente. E por que apenas 2 semanas? Porque Luísa Vilaverde, também nossa residente, está enfrentando um problema seríssimo de cunho familiar, bem no núcleo da família, há cerca de 1 mês, e nas últimas 2 semanas ela não pôde assumir mais nenhum compromisso. Eu homenageio a nossa querida Laura com esse diapositivo. Na realidade, esse diapositivo pertence a mim, não pertence a ela. Foi um dos trabalhos que Laura apresentou no 36º Congresso de Cardiologia da SOCERJ, da nossa SOCERJ, representando o nosso hospital. E como está escrito lá no título, talvez de longe não consigam ver, estenose valvar aórtica grave associada a DAC obstrutiva, o papel do Heart Team. Um dos nossos temas de sessão clínica geral, mostrando que o processo de educação permanente que nós realizamos no nosso hospital, ele merece ser extrapolado, ele merece ser divulgado, disseminado. E Laura apresentou esta sessão clínica, levou o trabalho para a SOCERJ, nos representou, isso seguramente tem muito valor. Então, eu homenageio a Laura em 2 níveis. Primeiro, esta cobertura à sua par de residência médica. A Luísa Vilaverde é uma excelente residente e Laura, a exemplo dos demais residentes, também o são. Então, eu homenageio e agradeço a Laura. Como... Obrigada. Como o André Volchan comentou, esse tema é um tema do dia a dia. Angioplastia coronariana eletiva. Veja, o paciente não é proveniente da sala de emergência. Porém, no curso do acompanhamento, houve um dado muito interessante que eu sugeri ser apresentado e discutido entre nós. Tomara que Teixeira e Baruzzi daqui a pouco cheguem à sala de contato com o Hospital
Samaritano Paulista, para que eles possam participar dessa discussão, uma dissociação clínica e laboratorial. Eu queria também dar o crédito à doutora Rosana Farina, que está presente ali num dos assentos, médica da nossa unidade semi-intensiva número 2, que fica situada no 3º andar. Isso é um método para avaliação cognitiva do staff. Quando o staff começa a confundir as localizações de 2 com 3, 3 com 2, isso pode merecer uma avaliação geriátrica ampla. Dr. Roberto Gamasso, que talvez possa procedê-la. Rosana, ela é uma pessoa próxima ao paciente, fez uma consulta de avaliação no consultório, mas é muito mais amiga do que médica do paciente, encaminhou o paciente para o nosso hospital e, digamos que nos apresentou o paciente, eu pude conduzir esse caso. Então, Laura vai apresentá-lo, mas antes eu quero apresentar os nossos debatedores. Doutora Ana Amaral, que coordena com muito brilhantismo a nossa unidade de emergência, doutor André Feijó, que é um dos cardiologistas intervencionistas da nossa super equipe do Hospital Procardíaco. Eu costumo dizer que nós temos 8 ases que pilotam os equipamentos de hemodinâmica e de cardiologia intervencionista com maestria no hospital. O professor Roberto Sporcati, que desde 1996 coordena a nossa UTI cardiológica do hospital, professor da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, professor adjunto, onde coordena também a UTI cardiológica ou cardiointensiva do Hospital Universitário Pedro Ernesto, e contaríamos com Luiz Bruzzi, o nosso coordenador do nosso laboratório de patologia clínica, que teria um papel absolutamente angular nessa discussão, mas por uma questão corporativa, ele está em São Paulo, cidade, no Einstein, participando de uma série de atividades corporativas no âmbito da patologia clínica, e hoje o nosso hospital Procardíaco e o Hospital Einstein tem essa interface na patologia clínica. Eu convidei o professor Evandro Tinoco Mesquita, que até o dia 19 de julho deste ano, por 14 anos, foi o nosso diretor clínico, nosso diretor médico, em 35 anos de ligação direta com o Hospital Procardíaco, para que ele pudesse participar como convidado especialíssimo dos debates. O Evandro, como todos sabem, ele tem agora uma ação corporativa nacional no ambiente de educação permanente e treinamento ligado ao IRCAD, ao Centro de Treinamento Edson Bueno, mas está sempre entre nós. Sexta-feira o Evandro estava aqui na sessão Sexta Consciência e ele se propôs a participar dos debates. De forma que eu passo a palavra para a Laura. A apresentação ela tem 2 momentos. Um primeiro momento que nós vamos passar de maneira en passant, e no segundo momento vamos nos prender à discussão. Como o caso não é longo, ele seguramente dará margem a boas discussões e a reflexões sobre esse tema. Laura. Muito obrigada, doutor Luiz, e gostaria também de cumprimentar o pessoal de São Paulo, que nos recebeu muito bem no mês de junho. Um beijinho para nós. O caso clínico. Identificação. LCML, sexo masculino, 59 anos, branco, natural do Rio de Janeiro, casado e engenheiro. A queixa principal era dor no peito. De história da doença atual, ele foi admitido para uma abordagem percutânea de lesão obstrutiva em artéria diagonais e diagonal, uma lesão residual, né? De história pregressa, o paciente era portador de doença coronariana obstrutiva. Em maio de 2019, no dia 3 de maio, ele foi submetido a uma intervenção coronariana percutânea em vigência de uma angina instável, né? Uma síndrome coronariana sem supra, com troponina negativa. E, na época, implantou stents na circunflexa, na descendente posterior esquerda, né, na descendente posterior da circunflexa, e na primeira marginal, permanecendo lesões não abordadas em artéria diagonais e a diagonal, pois o procedimento, na época, tinha sido demorado e foi necessária a utilização vultosa de contraste iodado, 250 ml. A curva de troponina pós-procedimento atingiu 4 vezes o valor normal.
Ele foi admitido no dia 3, no dia 6 ele teve alta, sem maiores... Ele, além da coronariopatia, ele era dislipidêmico, tinha uma resistência insulínica e tinha glaucoma. De história social, ele negava tabagismo e bebida alcoólica, uso de bebida alcoólica. E de história familiar, tinha mãe, alegava que tinha história de DAC. Um pouco longa essa apresentação. Um homem de 59 anos. Posso garantir a vocês que com o IMC absolutamente equilibrado, um indivíduo não tabagista, que pratica atividades físicas regularmente, faz exercícios físicos regularmente, mas com um perfil de personalidade do tipo A, um indivíduo competitivo, apesar de ser engenheiro, trabalha no ambiente de mercado financeiro. Então isso já caracteriza o perfil e o tipo da atividade. Observem que a internação é eletiva, e essa internação vai ocorrer 1 mês e meio, 6 a 7 semanas após uma internação emergencial, quando um quadro de síndrome coronariana aguda sem supra se manifesta. Vocês vão ver as fotos, não temos o filme da primeira internação, não está no escopo principal, as fotos mostrarão doença obstrutiva multivascular grave e complexa. Além disso, como está escrito, todo o território da circunflexa foi revascularizado. Observem, CX, primeira marginal e descendente posterior esquerda da CX, que é a dominância francamente esquerda. O tronco da coronária esquerda e a descendente anterior isentos de lesão. E observem que 2 lesões residuais permaneceram. Tronco trifurcado, uma diagonalis não abordada e uma diagonal da descendente anterior também não abordada. Por quê? Procedimento muito complexo que o André Feijó vai comentar, demorado, extenso, muita complexidade na intervenção. Observe que a isenção da lesão de tronco e da descendente anterior, em princípio, tiraram esse paciente de uma indicação cirúrgica a céu aberto. Isso também pode ser discutido. E momento oportuno, a reintervenção. Por que não a intervenção no mesmo momento da internação? Por conta dessa complexidade toda envolvida e pelo uso vultoso, necessário, não houve outra alternativa de contraste iodado. Então vamos ver as imagens relacionadas à intervenção prévia. André, quer comentar? Microfone, por favor. Está em estático, está bem acionado com a seta, é só para destacar. Quer usar Está funcionando, está ok. A intervenção inicial do paciente ocorreu nessa lesão, inicialmente nessa oclusão virtual do final do segmento da circunflexa, né, que dá continuidade para o ramo descendente posterior da coronária esquerda, em que a gente vê 2 segmentos de obstrução, aqui, como eu disse anteriormente, uma oclusão virtual, e uma lesão mais significativa nesse ponto aqui, antes dela emergir e seguir ao longo do sulco atrioventricular anterior. E também, aqui já está um pouco clara a imagem, a lesão do ramo marginal da circunflexa, no segmento proximal do ramo marginal. Então, passa o próximo slide. Fica aqui, André. Pode ficar, André. Passe o próximo. Descendente anterior aqui no sulco atrioventricular anterior, com os ramos septais, é um vaso de luz irregular, mas de bom calibre, sem nenhuma estenose. E chama atenção um ramo diagonal único, vocês podem observar na seta, em destaque, com doença a partir do seu ósteo, doença um pouco mais adiante, depois de uma bifurcação. O ramo diagonal é bifurcado, os ramos são muito longos, né? Essa foi uma lesão não abordada na primeira intervenção. Vamos adiante? Obrigada. Agora o laudo para ratificar, né, o que o doutor Feijó falou, era uma coronariopatia obstrutiva multiarterial, tinha presença do ponte miocárdica, tinha um HVE, a função sistólica global era preservada, então foi realizada a angioplastia da artéria circunflexa, da DP e da primeira marginal, permanecendo as lesões residuais. Um ponto a ser ressaltado, eu disse que o paciente era não fumante, adequado IMC, praticava exercício, personalidade do tipo A, muito competitivo, história familiar DAC na mãe,
um aspecto fundamental, uma dislipidemia de controle inapropriado e um paciente disglicêmico com um teste de intolerância à glicose positivo. Então, esses eram fundamentalmente os seus fatores de risco. Adiante. Sim. De exame físico, o paciente estava em bom estado geral, estava cianótico, opinei que era ambiente, assintomático. Tinha uma pressão sistólica de 153/71, tinha uma bradicardia 48, uma frequência de 15, o sistema cardiovascular ritmo sinusal, sem embolias acessórias ou sopros, e os outros sistemas sem alterações. Esse exame clínico é o exame clínico admissional da internação eletiva. A destacar uma leve hipertensão sistólica, uma bradicardia sinusal induzida por droga. Adiante. Professor Roberto Sporcati, gostaria que o senhor comentasse esse eletrocardiograma e já quero cumprimentar também os nossos residentes, porque, enfim, um eletrocardiograma que tem uma linha de base estável. Eu não estou brincando, estou falando sério. Nós temos que nos esmerar na realização eletrocardiográfica. Esta linha de base dá para analisar. Roberto. Boa tarde a todos. Obrigado, Luiz, pelo convite. Poder participar dessa sessão. Nesse eletrocardiograma eu vejo uma bradicardia sinusal, frequência cardíaca talvez em torno de 50 batimentos por minuto. O eixo elétrico me parece pouco desviado para a esquerda, talvez em torno de menos 30 graus. Não vejo nenhuma arritmia e vejo um padrão, não é, de progressão normal do QRS da onda R na parede anterior. O V2 ali tem uma Qzinha muito discreta, mas que não faz correlação nem com o V1, nem com o V3, então eu não valorizaria. Além dessa progressão normal de QRS na parede anterior, como na parede inferior, a repolarização me parece inteiramente normal. Então, para mim, esse é um eletro de bradicardia sinusal. Muito bem. Lembrando que esse eletro, o paciente era portador de 3 stents coronários em CX, em primeira marginal, em descendente posterior da CX, ou seja, dominância esquerda, na vigência de uma síndrome coronariana cerca de 5 a 6 semanas atrás. Adiante. Temos a teleradiografia de tórax. Professor Evandro Tinoco Mesquita, comentário sobre a radiografia. Obrigado, Roberto. Feita no leito da emergência. A sensação é que a gente está um pouco rodado, né? E a gente tem um botão aórtico protuso, né? Provavelmente uma área cardíaca no limite da normalidade, um possível aumento do ventrículo esquerdo, e por aí alguma evidência de hipertensão veno-capilar, né? Ficaria com essa dúvida aí, né? Então, seguramente, aquele aumento do mediastino que a gente está vendo à direita, eu acho que pode estar só rodado ali, né? Mas, de qualquer maneira, foi o que eu vi, né, do ponto de vista desse raio-x. Não vi nada diferente além disso. Lembrando que o paciente fez a radiografia na emergência para facilitar a admissão do paciente no hospital. Vamos adiante, não há dados mais relevantes sobre a condição pulmonar do paciente, nunca fumou. Adiante. Aí temos o ecocardiograma à admissão. Roberto, quer comentar? Não estou vendo outro ecocardiografista na sala. Roberto Gamarski. De 3 câmaras. Aparentemente, a função, a contratilidade global e segmentar, até aí não se vê alterações. Normal. Pelos dados macroscópicos, são exatamente esses dados, ou seja, sem alteração global, nem segmentar de contratilidade. Não. Enfim, é isto mesmo, Roberto. Vamos ver o laudo, já que a imagem não está muito clara. Sim, ratificando o que foi dito, ausência de dilatação sobre cargas cavitárias, função sistólica global e segmentar sem normal de ambos os ventrículos, uma fração de ejeção de 60%, ausência de espessamento nas válvulas cardíacas. Vamos adiante. Estes eram os medicamentos quando ele foi admitido, né, desde a alta do mês de maio.
Ele era usuário de OAS, 100 mg uma vez por dia, clopidogrel, o atenolol, 25 uma vez, atorvastatina, ezetimiba, a metformina e o colírio para o glaucoma. Só para contribuir, esse... Eu não sei, ele é para glaucoma. Não, essa é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. É relativamente comum no consultório a gente examinar e encontrar bradicardia, o doente com glaucoma tem beta-bloqueador. E, às vezes, os anestesistas ficam assustados. Então é timolol. Timolol. Quando o bisturi bate no olho, o doente faz um bloqueio. Ele potencializa o reflexo óculo vagal. Excelente comentário, viu, nosso querido Marones. Excelente comentário. Ele tinha uma dislipidemia severa, né? Não era severa. Ele tinha, eu vou comentar sobre como é que ficou o LDL colesterol do paciente após essa intervenção. Ele chega ao hospital na primeira intervenção em síndrome coronariana aguda com 123 de LDL colesterol. Com dose plena de atorvastatina e ezetimiba, esse paciente faz um lipidograma com 62. Ele reduz exatamente em 50%. E essa intervenção foi proposta por mim, médico assistente do paciente, por entender o grau de agressividade da doença coronária a despeito de uma dislipidemia leve. O outro aspecto fundamental é que com essa dose pequena de metformina, 750 miligramas, longe dos 2 gramas que a endocrinologia 59. preconiza, ele tem hemoglobina glicada abaixo de 6. E nós julgamos que isso fosse apropriado. Isaac? É o seguinte, tem o eletro dele na internação com síndrome coronariana aguda, até porque a troponina foi normal, esse eletro não pode ser normal. Não, exato. Esse eletro nós não trouxemos, porque na realidade ele é a expressão exata do eletro que o Roberto comentou, sem a bradicardia sinusal. Agora, uma coisa muito interessante. Usando o mesmo colírio, ele antes de 25 miligramas de atenolol, uma dose baixa, ele não era bradicárdico. Quer dizer, ele ficou bradicárdico induzido pelo beta-bloqueador oral. E essa suscetibilidade de dose é muito variável paciente a paciente. Roberto pediu a palavra. Pelo que eu entendi do perfil dele, e uma síndrome coronariana aguda, acho que seria um paciente assim de um perfil adequado para uma terapia antiplaquetária mais potente. Acho que ele poderia ter recebido prasugrel ou ticagrelor na admissão, e considerando por 1 ano essa terapia. É um paciente de 59 anos, diabético, então acho que ele seria um bom candidato para uma terapia mais potente. Perfeito. Não, comentário absolutamente pertinente. Essa foi uma conduta instituída à admissão do paciente. Houve a manutenção da conduta na unidade cardiointensiva do hospital e nós optamos em não fazer o crossover. Nós mantivemos o paciente com a terapia já instituída. Ele recebe a admissão dose plena máxima de clopidogrel, 600 miligramas. A intervenção foi rápida, a chegada, e não havia trombo intracoronário. Enfim, eu apenas mantive a conduta institucional. Esse preâmbulo é para que nós possamos entender, como eu havia dito no início da sessão, o que trouxe, em que momento o paciente volta ao hospital. Então agora vamos ao caso clínico em si, que é a internação eletiva para um complemento terapêutico percutâneo no território da artéria diagonalis, tronco trifurcado, dominância francamente esquerda e com uma lesão residual na diagonal. Vamos agora ao caso propriamente dito. A chegada. Só para registrar o exame laboratorial. Hemoglobina 12,8, sem alterações de leuco, de plaquetas. Tinha um potássio de 3,1, que foi realizada a reposição na emergência. E para destacar que a troponina era normal. Nosso corte agora de alta sensibilidade ultrassensível é de 34, então estava menor que 12 o resultado. E a coronariografia realizada no dia 12 de junho.
Antes do André nos demonstrar, agora está em cine, André, agora vem em cine. Antes do André demonstrar, eu passo a palavra para São Paulo, Baruzzi, Teixeira, algum comentário? O caso, Baruzzi, você chegou talvez um pouquinho depois, foi apresentado de uma maneira pré-internação, a partir de uma internação de cerca de 1 mês e meio atrás, em síndrome coronariana aguda. Estentes em CX, marginal, descendente posterior da circunflexa, dominância esquerda, procedimento muito complexo na sala de hemodinâmica, 3 estentes, demorado, exposição à radiação ionizante, contraste iodado 250 ml, o paciente volta ao hospital. Algum comentário, Baruzzi? Boa tarde a todos, caros colegas, caros amigos, caros professores e mestres, sempre uma alegria, todos os nossos residentes aqui agradecem sempre os ensinamentos do Hospital Procardíaco. Eu fiquei em dúvida, Luiz, na apresentação, assim, o paciente 4 estágio arterial. E na sala de hemodinâmica nem sempre é possível identificar qual a artéria culpada. Esse paciente tem múltiplas lesões no território, basicamente território esquerdo. Quando eu fiquei olhando o território da DA diagonais, que a imagem não está tão nítida, mas a impressão que eu tive, será que nós abordamos naquele primeiro momento a artéria relacionada ao sintoma do doente ou fomos atrás da artéria errada? Às vezes lesões são múltiplas e difíceis, a gente tem que decidir por uma artéria ou outra, há mais lesões complexas, né? Mas eu fiquei em dúvida se eu deveria talvez ter abordado primeiramente diagonal, peso diagonais, talvez a circunflexa no segundo momento, mas foram decisões, mas são dúvidas que acontecem práticas na hora da hemodinâmica. Estava comentando com os colegas daqui, o exame poderia ter nos ajudado a desempatar caso essa dúvida seja relevante, talvez até fazer uma ressonância magnética com gadolínio, para ver se tem captação subendocárdica, parede anterior, parede lateral, sugerindo território mais nuclear, território mais CX, para ajudar o intervencionista com a artéria a ser abordada. Mas é só um parênteses, eu fiquei, né? É isso que eu queria só comentar. Obrigado. Muito obrigado, Baruzzi, pelos seus comentários altamente pertinentes. Essa decisão foi uma decisão tomada na sala de emergência e no laboratório de hemodinâmica, e eu deixo para que o André Feijó, que foi o intervencionista, quer na síndrome coronariana aguda, como agora ele vai mostrar o complemento terapêutico, para que ele possa nos explicar a estratégia e o racional da estratégia. Boa tarde a todos de São Paulo. Bom, essa dúvida é uma dúvida também que nos ocorreu durante o procedimento, porque nós estávamos diante de um paciente com uma síndrome coronariana aguda, com dor. O eletro ele não ajudava absolutamente a nos guiar a intervenção, e a gente optou por fazer uma intervenção na lesão que parecia haver uma falha de continuidade do lúmen, que era o segmento distal da circunflexa, antes de atingir o cruz-cordes ali da emergência da descendente posterior. E aqui nesse filme que nós podemos ver, o stent da descendente posterior pérvio, e era exatamente nesse segmento de curva, onde vocês veem um stent aqui, ó, pérvio nesse momento, que era a lesão mais crítica, uma lesão distante do ósseo da circunflexa, bem no final, e que nos parecia a lesão culpada do procedimento. Então, depois de recanalizar o segmento do vaso, que havia uma perda de solução de continuidade do lúmen, possivelmente uma lesão crítica com componente trombótico, mas não havia falha de enchimento intraluminal, nós também tratamos o segmento da descendente posterior e, como ainda estava num limite do uso de contraste, nós optamos por fazer um outro vaso no mesmo território, que foi um stent desse primeiro ramo marginal, que ele está pérvio aqui após 5 semanas, e a gente sempre fica um pouco penalizado de não continuar o tratamento, né? A diagonalis fica muito próximo desse mesmo ramo, a gente ponderou se não valeria tratar primeiro a diagonalis e depois a marginal, mas são decisões que a gente tomou durante a intervenção. Não, eu chamo a atenção que havia uma lesão subtotal na circunflexa, vaso absolutamente dominante. Observe que a coronária direita, excetuando uma aguda marginal, alguns ramos ali látero-inferiores, inclusive com uma pequena lesão também no terço proximal,
chama atenção sobre isso, mas a descendente posterior lesionada, ramo da CX, com a primeira marginal lesionada e uma lesão subtotal na CX, eu, se tivesse que fazer ali uma votação, caso o tratamento pleno não pudesse ser executado, eu, estando na sala de hemodinâmica, eu também tenderia a essa conduta. Luiz, só para complementar, foi baseado nesse raciocínio que foi tomada a decisão de tratar o território da circunflexa, e após tratar o território da circunflexa e a recanalizar também a descendente posterior, ao final a gente julgou que a gente tinha uma margem para tratar ainda algum vaso no território da coronária esquerda, daí o tratamento da primeira marginal também. E só para também, eu vou passar a palavra para o Evandro que pediu, mas também para posicionar todos dentro da mesma linha de raciocínio, o procedimento não foi feito de maneira complementar à internação, porque nós julgamos que a exposição ao contraste iodado e a reexposição próxima poderia trazer mais malefícios do que benefício ao paciente. Evandro. Toda a nossa conduta é baseada em sintoma. Não é? Ela tinha um eletro absolutamente pouco específico, a troponina absolutamente normal, e interessante que se um infarto aconteceu depois da intervenção. Não é? Teve critérios de um infarto mediado, né, ou no contexto da intervenção. A gente tem uma frustração muito grande, o Barroso tocou isso, de como caracterizar a isquemia, né, porque a gente baseia do sintoma. Né? Quando tem alteração do eletro, ou dor no peito, com a dor no peito, ou tem uma troponina, a gente fica muito mais tranquilo em relação a isso. Mas o grande ponto é, bem, será que essa paciente pode ter uma forma de uma dor precordial pouco típica, e a gente faz a coronariografia, e tem muitas pessoas com esse perfil de gravidade que pode ter esse quadro. E aí a investigação com a ressonância, infelizmente a ressonância para a isquemia sem lesão miocárdica, ela é ruim. Mas o que vai vir, o que está vindo para a gente poder caracterizar isso? Infelizmente os biomarcadores com albumina marcada para isquemia, ele não avançou. Mas a cintilografia com palmitato é muito interessante, que você consegue detectar a isquemia e o território. Então agora nós vamos ter esse avanço com a parceria com o Samaritano, né, em termos de poder usar o PET lá. É claro que aqui é uma condição aguda em relação a isso. Mas dentro do contexto que tinha que tomar a decisão foi tomada corretamente. Eu acho que o André salientou, o Luiz também. A única dúvida é a intensidade da antiagregação. Eu acho que a gente ainda é muito pouco agressivo em relação se a gente define que teve infarto. Hoje talvez esse doente pudesse ser manipulado também com rivaroxabana, em associação à aspirina e clopidogrel, ou uma estratégia de dupla agregação, como o Roberto salientou. Porque esse período de um mês que ele fica fora do hospital é o período que esse paciente morre subitamente. Principalmente se teve um infarto. O diagnóstico dele, ele entrou aqui com angina instável, saiu daqui com o diagnóstico de infarto sem supra, né? A gente aí pode até ver a subclassificação do infarto. E essa janela de vulnerabilidade de morte elétrica e reinfarto é no primeiro mês. E aí parece que é uma estratégia com rivaroxabana. A gente é pouco agressivo em relação a isso, mas é uma pessoa jovem. Então talvez essa pudesse ser uma reflexão. Desculpe a confusão. Não, obrigado pela sua importante contribuição. Eu queria que o André agora apresentasse para a gente a intervenção. Depois eu passo... Pode falar, Roberto. Entendi até esse momento a proposta de intervenção, entendi o racional da anatomia, né, para o que foi feito até agora. E é interessante, né, um diabético aparentemente não tão grave, com doença compatível de diabetes mais avançado, mas que felizmente poupou o território, poupou a descendente anterior, não o seu território. Felizmente no sentido de não ter o seu acometimento, mas dificultou, porque se tivesse o acometimento da DA, talvez fosse mais fácil indicar uma intervenção cirúrgica, né? Na anatomia residual, eu acho assim que agora a gente, como interpretar o indivíduo que não tinha nenhum sintoma antes, né?
não sentia nada, e ele agora é um multivascular grave. Quais dessas lesões são efetivamente isquêmicas? Algumas têm uma característica angiográfica que supõe isquemia, não é? Boa parte delas tem uma morfologia de acometimento complexo para a intervenção, e nesse sentido, então, eu vejo ali no final do terço proximal da coronária direita uma lesão grave, né? Vejo na projeção à nossa direita aquela marginalis ou primeira marginal com uma lesão grave que se bifurca depois em duas doenças, em dois ramos, um deles com um acometimento bem grave. E na projeção anterior, não é, nós vimos uma primeira diagonal, não é, que eu acho que ainda vamos voltar, porque a proposta de intervenção bastante doente no seu segmento proximal e nas suas bifurcações tão ou mais doente. Então, eu vejo assim, a perspectiva de intervenção para essa marginal e para essa coronária direita me parecem simples, mas eu não avançaria mais do que isso. Será que seria válido agora algum teste funcional, não é, para tentar correlacionar a relevância, o significado clínico desses pacientes? Eu diria assim, está dissociado da clínica, mas angiograficamente são duas lesões importantes, não é? E eu então prosseguiria na intervenção. Mas aquela diagonal eu acho que eu não faria nenhuma intervenção e deixaria para tratamento clínico e observaria um período. Acho que é um paciente assim que a gente pode ter surpresas, não é, com o potencial de reestenose ou não, e nós já temos aqui 3 stents, serão pelo menos mais 2 stents, e eu preservaria o território da DA para nenhuma manipulação, não é, e deixaria só tratamento clínico para a diagonal e os seus ramos. Excelente reflexão, essa é uma das razões da discussão, mas eu gostaria que o André mostrasse a intervenção por angioplastia de diagonálise e diagonal, por favor. Pode ir à frente, André. Mostrando, acho que de perto fica melhor. Era um caso complexo, né? Como a gente já descreveu anteriormente, está fora de ordem. Aqui a gente já fez a pré-dilatação e estamos posicionando o stent no segmento distal, aqui médio distal da diagonal. E nesse primeiro a gente já vê o vaso aberto, com um ganho luminal bem expressivo, preservando aquela bifurcação, que obviamente era uma preocupação que eu tinha, apesar de despeito do vaso ser fino, mas ele é longo, porque aquele catéter da onde eu injeto contraste, ele tem 2 milímetros, 1,98 milímetros de calibre, então vocês podem ver que o vaso, a despeito de ser longo, vai aparecer agora aqui, é um vaso de calibre reduzido em relação ao catéter guia. Então é um vaso de menos de 1 milímetro, mais ou menos, né? Então não é um vaso que se preste a uma intervenção, exceto uma recanalização no balão, caso o fluxo caia, ou então ele oclua durante a intervenção. Próximo. Aqui já é a continuidade, está no meio da intervenção nesse primeiro diapositivo, e aqui já é a conclusão. Não houve, felizmente, nenhum dano à descendente anterior. Pode dar o play aqui? Ok. Então vocês veem aqui a descendente anterior absolutamente isenta de obstrução e a intervenção da diagonal com preservação da bifurcação e do subramo. Agora a gente pode mostrar a intervenção da diagonal. Deixa eu voltar aqui. Esse vaso, primeira diagonal, a partir da intervenção, mostrou-se um vaso de maior calibre do que originalmente o luminograma nos apresentava, mostrando que provavelmente esse fluxo comprometido interferia na análise do diâmetro vascular pelo luminograma. Tá? O outro aspecto que eu gostaria também de trazer à discussão, e aí pergunto para você, André, deixa aqui o Antônio pilota, não precisa nem torcer, que ele consegue. Antônio não precisa de torcida, ele resolve. André, em algum momento foi pensado na angioplastia concomitante também da artéria coronária direita? Porque apesar de não ser dominante, muito pelo contrário, mas o ramo agudo marginal para o VD e talvez um ramo lateral do ventrículo direito sairiam após aquela obstrução. Você cogitou essa intervenção? Não, em nenhum momento cogitei aquela intervenção. Na minha avaliação era uma lesão... O Roberto achou que era uma lesão grave, mas eu acredito que a lesão era inferior a 70%. E
Na verdade, interessava só apenas uma parte pequena da região pós-basal do ventrículo esquerdo e a irrigação do ventrículo direito através do ramo marginal agudo. Aqui eu posso mostrar o final da intervenção da diagonal, com o stent implantado do ósseo até o segmento médio do vaso. Foram 2 stents. Era muito difícil implantar um stent tão longo e ser tão preciso no comprimento do stent, você arrisca fazer um miss angiográfico importante. Ao final do segundo stent, a gente vê a gravidade do leite materno. Você vê que tem doença ainda no segmento final. A gente tratou o segmento de maior redução luminal e tem ainda uma lesão residual no ósseo desse ramo, mas como eu comentei, é um vaso menor do que 1 milímetro, fluxo absolutamente normal. Durante a discussão que vai se manter em continuidade, a gente vai mostrar a intervenção da diagonalis, tá bom? Ok, então vamos avançar, porque agora nós vamos entrar no momento crucial do caso, que seguramente dará muita discussão. Vamos adiante então, Laura, por favor? Sim. Tá com você? O que eu posso assegurar para vocês é que a intervenção na diagonalis, lesão ostial, produziu um resultado anatômico absolutamente adequado. Obrigada. E o paciente evoluiu de forma absolutamente estável e assintomático pós-intervenção e nos primeiros dias da internação. Vamos adiante. O laudo do CAT, foi implantado um stent na artéria diagonalis e 2 no terço médio proximal e ósseo da primeira diagonal. A evolução clínica, o paciente após o procedimento realizado pela artéria radial direita sem intercorrências, permaneceu assintomático, sem dor torácica, sem alterações dinâmicas eletrocardiográficas ou ecocardiográficas. E esse eletro... E o segundo cumprimento, que se o primeiro eletro estava plenamente passível de ser analisado, realizado na unidade cardiointensiva do professor Roberto Sporcati, está melhor ainda. Ana Amaral, quer comentar o eletro, por favor? Acho que como o doutor Roberto já tinha comentado primeiro, aqui, eu só não me lembro ao certo das precordiais se a gente já tinha essa inversão de onda T, V1 e V2, eu acho que não. Era o QRS de um R maior. Porque aqui talvez o que me chame a atenção, a gente continua com uma bradicardia sinusal, mas talvez comparativamente de um eletro com outro, o que tenha me chamado a atenção tenha sido inferior? Não, inferior não. Teria sido V1 e V2. V1 e V2. Realmente com uma onda R, né, que me parece diferente de um para o outro, e essa onda T invertida que eu não me recordo de apresentar no primeiro eletro dele de chegada. Então talvez isso que me chamasse a atenção comparativamente de um para o outro, né? Apesar dele não ter tido nenhum sintoma. Sim. Esse eletro foi o programado pós-procedimento, é isso? Isso, ele fez a angioplastia no dia 12, foi internado no dia 11, esse eletro do dia 13, na verdade. No dia seguinte do procedimento. Seguinte, na carga intensiva. Eu só chamaria a atenção exatamente para essa alteração, que poderia ser uma alteração... Como eu já vi e revi e reanalisei o eletro, enfim, elogiei a linha de base, isso parece brincadeira, mas não é. A gente tem procurado esmerar os nossos residentes nessa realização, mas esse eletro tem artefato de inscrição. Observem AVR e AVL. Existe ali uma espícula pós-QRS, que é um artefato. Aquilo não é uma extracível. E observe que em V1, V2 e V3, essa espícula soma-se ao complexo QRS. Eu não sei se todos concordam, eu já analisei muito esse eletro com cautela, vocês estão vendo pela primeira vez. Então é um eletro que está muito bem realizado, mas ele tem artefato de inscrição. Essa é a minha interpretação. O que faz com que, a despeito da repolarização em V1 e V2, que Ana muito bem comentou, mas o QRS, a meu juízo, ele tem uma interferência, né, na inscrição. Diga, Maurício. Esse problema da hipopotassemia, como seria a causa? Não seria também algum reflexo nesse eletrocardiograma? 3.1, isso foi percebido. Não, foi 3.1. 3.1 de potassemia. Hipopotassemia, né? Não tem a menor dúvida. Isso aí foi entendido como uma hipocalemia, digamos que
transitória, o paciente foi reposto, não tem história prévia. Não diurético, não usa diurético, enfim. Mas é algo que chama atenção, né? Sem dúvida. Então, foi interpretado dessa maneira. Vamos adiante? Sim. O paciente apresentava-se assintomático, né, sem alterações eletrocardiográficas ou ecocardiográficas. Todavia, durante a internação... Aqui está o cerne da discussão. E nós, felizmente, temos ainda, viu, Baruzzi, 30 minutos de discussão. Eu quero aguçar muito essa discussão. Já havia dito à apresentação que o Luiz Bruzzi, o nosso coordenador do Laboratório de Patologia Clínica, não pôde estar presente. Está em São Paulo, participando de uma ação corporativa no Einstein. Mas esse perfil de troponina realmente chamou muito a atenção. Então, vocês observem paciente assintomático, o eletrocardiograma, se houvesse uma manifestação de uma trombose aguda de um ou mais stents, não seria aquele perfil. Os dados ecocardiográficos, apesar da não existência da história de hipertensão arterial sistêmica, um certo grau de hipertrofia. Marcelo Montera provavelmente poderia comentar, como Evandro Tinoco, alguma cardiomiopatia em associação, enfim, mas observem que no dia 12 foi a data da intervenção, perdão, no dia 11 foi a data de admissão do hospital, a troponina com o nosso perfil de limite 34 absolutamente muito elevado. O dia seguinte eu imaginava a alta hospitalar do paciente e suprimia a alta hospitalar. E no dia seguinte, com um aumento de aproximadamente 60 vezes o valor de troponina ultrassensível, eu abortei novamente a alta e emiti a alta hospitalar com 1.320 de troponina ultrassensível, porque assumi uma curva em queda. E que pelos critérios clínicos, eletrocardiográficos, hemodinâmicos, ecocardiográficos, eu não assumi o infarto agudo do miocárdio secundário à intervenção coronariana. Então, passo a palavra imediatamente a Ana Amaral, que tem uma dissertação de mestrado extraordinária nesta linha. Franqueio depois a palavra a Roberto, ao Baruzzi, devolvo aqui para a nossa assistência os comentários. Ana. Obrigada, Luiz Antônio. Obrigada pelo convite, por estar aqui com vocês, tendo a oportunidade desse debate, de um caso sem dúvida interessante, e que eu acho que existem algumas questões nesse momento que a gente precisa sedimentar, talvez voltar para textos um pouquinho mais básicos mesmo, para a gente poder não se confundir, porque é claro que uma elevação de troponina nessa monta assusta e preocupa e faz a gente refletir e parar para pensar se realmente tem alguma coisa de errado acontecendo com esse paciente ou com o próprio procedimento. Ninguém fica tranquilo tendo uma troponina de 1830 em você realmente pensar num primeiro momento em liberar esse paciente. Então é claro que isso preocupa, mas eu queria relembrar aqui alguns pontos importantes e que a quarta definição de infarto traz para a gente, solidificando trazendo alguns conceitos novos e reforçando alguns conceitos já sabidos, já passados nas outras definições. Então, uma coisa que a gente precisa pensar num primeiro momento é o que a gente vai chamar de infarto, né? O que a gente vai chamar efetivamente de doença coronariana aguda, né, de infarto, síndrome coronariana naquele momento. Então a gente precisa, além da troponina positiva, eu preciso ter algumas questões que venham junto a ela. Então eu preciso ter alteração eletrocardiográfica, eu preciso ter onda Q, ou uma alteração eletrocardiográfica sugestiva de isquemia, uma onda Q nova, eu preciso ter uma alteração de contratilidade miocárdica ao ecocardiograma ou até mesmo sintoma. Então eu preciso, acompanhando da troponina, eu preciso ter alguma dessas alterações para a gente poder pensar efetivamente que a gente esteja à frente de um infarto. E aí sim a gente poder pensar em medidas e o que a gente vai fazer de diferente para esse paciente. Talvez antes mesmo da definição do infarto, a gente tenha que subdividir os tipos de infarto que estejam na nossa frente, né? O famoso infarto tipo 1, tipo 2,
tipo 3, tipo 4, tipo 5 e as subdivisões do tipo 4. Então, talvez, se a gente estivesse pensando em algum evento coronariano novo nesse momento, porque até agora, só para a gente lembrar, a gente ainda não teve infarto com esse paciente, nem no primeiro momento, nem talvez, vamos discutir agora se realmente isso aconteceu. Mas lembrando que para a gente poder ter para a gente poder chamar de infarto, a gente precisa ter uma elevação de troponina em 5 vezes pós-procedimento percutâneo ou em até 10 vezes numa revascularização miocárdica. Acredito que no primeiro evento tenha sido de 4 vezes, né? Então a gente não chamaria ainda de infarto nem naquele momento. E aqui a gente teria que ter uma alteração em 5 vezes, essa alteração realmente aconteceu, mas eu teria que estar atrelado a algum daquelas situações que a gente colocou, né? Que deveria ser ou uma alteração elétrica compatível com isquemia, né? Ou alteração da contratividade miocárdica, ou até mesmo sintoma que a gente tenha nesse paciente, nesse período de até 48 horas do procedimento. E acredito que a gente não tenha nenhuma dessas situações acontecendo. Então, nesse momento, a gente não chamaria nem de infarto tipo 4A, que seria o caso, né, relacionado ao procedimento. Mas é claro que isso preocupa. E aí, o que a gente faz frente a uma troponina tão aumentada? A gente sabe que a troponina é uma troponina mais sensível, essa troponina ela vai aumentar realmente mais facilmente, a gente vai detectar essa troponina mais fácil do que os ensaios contemporâneos, que era o ensaio que a gente usava anteriormente. Mas o que eu sempre falo, que gosto de frisar, é que a gente precisa ter muito cuidado e saber interpretar esse valor elevado. Se eu tenho um paciente clinicamente estável e que não tenha tido nenhuma alteração clínica nesse paciente, nem elétrica, nem de eco, então talvez a gente deveria repetir um eletrocardiograma desse paciente, solicitar um ecocardiograma. Aí a gente pode ter alguns problemas, alguns questionamentos. Eu estou fazendo mais exames, eu estou aumentando o custo hospitalar desse paciente, mas não tem jeito. Nesse momento eu vou ter que tirar a dúvida do que realmente está acontecendo. Se não tiver tendo nenhuma dessas alterações nesses exames complementares, nem clinicamente, a gente tinha um paciente realmente com uma anatomia difícil, com lesões longas. Foi um procedimento provavelmente, aí o André pode dizer melhor do que eu, mas se ele teve alguma dificuldade técnica na realização dele, às vezes a gente pode ter pequenas embolizações distais e a gente pode ter injúria miocárdica, mas não necrose nesse momento. Então a gente está em frente, na minha opinião, e acredito que com respaldo da literatura, de um paciente que teve uma injúria miocárdica, mas não um infarto. O que fazer frente a essa injúria miocárdica? A gente deve acompanhar esse paciente. Eu acho que nada de novo a gente fazer aqui nesse momento. E lembrar, Laura, que o nosso valor de troponina, que você comentou anteriormente, só para a gente aproveitar a sessão clínica e solidificar essa informação, por conta de mudança dos cortes da troponina, a gente tem o percentil 99, que é o de 34 picogramas por ml. Só que a gente tem o limite de detecção na corrente sanguínea de 12. Então, a gente tem uma faixa, onde a gente tem uma faixa duvidosa de 12 a 34, onde a gente precisa observar um segundo valor dessa troponina. Então, inferior a 12, a gente tem a tranquilidade de dizer que essa troponina é negativa. Quando a gente superior a 34, é uma troponina positiva. Entre 12 e 34, a gente precisa trabalhar com os deltas dela, que em sendo um primeiro resultado negativo, o segundo a gente admite que seja superior a 50%. Se o primeiro resultado já for positivo dentro dessa faixa, a gente admite um delta de 30%. Tá? Roberto vai fazer os comentários, vou passar o Baruso, mas eu não posso deixar de anunciar a chegada do professor Dirson de Castro Abreu, que já está entre nós na sessão, e o professor Renato Kovac, que também já está, que juntamente com Moisés Gamas, que estava, mas no momento não está, representam o nosso trio de ouro das sessões e do Hospital Procardíaco. Roberto. Nós vimos observando, desde a mudança do método de avaliação de troponina, respostas assim de difícil interpretação. Inclusive, vimos discutindo, isso que a Ana comentou, né, com o próprio Bruzi, responsável pelo laboratório, porque a gente está vendo assim uma completa dissociação
das apresentações clínicas, das intervenções realizadas em coronária e essa resposta de marcador de necrose. Veja, esse paciente ele não subiu, não é, conforme a Ana comentou, 5 vezes, não é, o marcador de necrose com alguma alteração a mais. Ele elevou o marcador de necrose 150 vezes. Então, isso seria para que a gente correlacionasse com algum tipo de intercorrência, algum tipo de perda, né, de microcirculação muito consistente, o que efetivamente não aconteceu. Nem neste paciente, nem nos outros pacientes que a gente tem observado. Uma primeira reflexão que eu queria fazer, e a gente, acho que essa conversa, essa reflexão foi retomada na instituição, quanto nós precisamos desse laboratório para as intervenções eletivas. Porque o que a gente está observando, os pacientes eles estão sendo alocados, pacientes eletivos, em unidade fechada, faz essa troponina, ela dá alterada, aí dá alterada, faz um ecocardiograma e vai embora depois, da mesma maneira que entrou, com esse valor de troponina perdido nessa história. Então, essa troponina ela tem que ser revista. O Bruce está revendo isso, disse que considera técnicas aí que precisam ser revistas, então não há aqui uma correlação, não é, do fato. Poderíamos ter até a dúvida daquele eletrocardiograma, parece que amputa, não é? Um QRS V1 e V2 certamente foi ali posicional. Então essa reflexão nós precisamos fazer urgentemente, porque isso está tendo um impacto de tempo de permanência e custo elevadíssimo. Esse paciente ficou 48 horas a mais, repetindo exames laboratoriais sem necessidade. E uma outra reflexão eu tenho um paciente que eu acompanho a intervenção coronariana com as suas intercorrências ou não. E a evolução pós-intervenção. O que eu faço com o paciente que preencha critérios para um infarto per-procedimento? Subiu lá 5 ou 6 vezes. Eu vou fazer mais drogas para ele? Não. Eu vou repetir a coronariografia antes do tempo? Não. Eu vou mudar a estratégia de condução clínica? Não. Então, como marcador, é importante. Eu vou ter uma vigilância clínica um pouco mais apurada, mas eu não vou reestratificar esse paciente de forma diferente. Então, nós temos que ter um certo cuidado, porque dá a impressão, né, que o paciente ele precisa de uma conduta clínica diferente, com mais drogas, quando ele já está plenamente medicado, dupla terapia antiplaquetária e drogas antiisquêmicas. E a reestratificação desses pacientes não vai seguir a oscilação de troponina, mas vai seguir as variáveis clínicas e hemodinâmicas para considerar se, pós-síndrome coronariana aguda, plenamente revascularizado, eu não posso, como é a recomendação, um teste provocativo em 2 anos. Eu vou passar a palavra novamente à Ana, mas vou pedir só um instantinho, Ana. E antes de passar para o Baruzzi também, nós tivemos as inscrições de Roberto Gamarski, Renato Kovac e César Rangel Barroso. Então, quem pediu primeiro foi o Roberto Gamasco. Por favor, microfone. Desde a época em que a gente fazia ainda os velhos marcadores, né, menos sensíveis, né, mais a secamassa já se mostrava como marcador de risco periprocedimento. Agora, a questão assim, que a gente coloca é a seguinte: qual a utilização? O que eu me pergunto é se existe realmente, dentro desse contexto, desses métodos de maior precisão, a dissociação clínico-laboratorial, ou existe apenas uma maior percepção de uma situação que sempre seria de se esperar. Eu faço uma analogia até em relação a mesma pergunta que o André fez na sessão passada em relação à OCT feita para aquele paciente com a imagem. Será que aquela imagem mudou uma conduta, a OCT? Agora, o que diferente seria aquela imagem se não tivesse sido feita a OCT? Aquilo não era o esperado mesmo? Então, a mesma pergunta eu faço em relação a isso. Essa que eles chamam na 4ª definição universal, que não chamam de infarto, chamam lesão miocárdica, lesão miocárdio relacionado por injúria lesão relacionada ao procedimento. Ponto. Não infarto, porque não tem
nenhum dos outros fatores. Então, a gente está simplesmente enxergando um fenômeno por estar utilizando um método de maior precisão. A mesma coisa da OCT em relação a que pode até gerar um novo procedimento num paciente em time 3 normal. Então, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. É um momento de reflexão e um momento de repensar sobre ações. Se esses métodos de interpretação de dados podem estar gerando simplesmente a percepção de alguma coisa não vista. Muito obrigado, Roberto. César, por gentileza, está pertinho. Bom, diante dessa dúvida, pela dissociação clínico-laboratorial, em conteste, alguém teve a ideia de fazer a curva de troponina tradicional concomitante à ultrassensível para ver se o fenômeno mutatis mutandis persistia? Não, uma ideia. Não, é mais uma ponderação, não houve essa ação. Professor Renato Kovac. Só para informar o senhor que a função renal do paciente é absolutamente normal. Eu sei que o senhor tem sempre essa atenção, mas já me antecipo. Tenho perguntas a fazer. Além do marcador troponina, foi pedido também algum outro, que antigamente se pedia também, os CKMB, etc. e tal. Até a própria transaminase já foi o tempo que se pediu. Sem dúvida. Durante algum tempo. Se pergunta se houve correlação. E a segunda pergunta é se alguma correlação possa existir entre o aumento de um marcador e a simples injeção durante a coronariografia. Se existe já publicado algum caso, alguma coisa que indique que a injeção do iodo possa produzir alterações importantes nos marcadores. Essa sua ponderação, professor, é muito valiosa e eu apenas chamo a atenção que, historicamente, as chamadas enzimas miocárdicas ou enzimas não miocárdicas eram marcadores pouco específicos e de sensibilidade intermediária. O que se perseguiu? Um marcador altamente específico. E nós ficamos muito satisfeitos com a troponina, muito satisfeitos, todos nós. Mas vieram as troponinas ultrassensíveis. E agora nós temos troponinas que eu brinco com os residentes, dizendo que são ultra, mega, hiper sensíveis. Veja, não aumenta a especificidade, aumenta a sensibilidade. Não por isso, como foi muito bem demonstrado nessa curva de linha do tempo que Laura já está nos apresentando, e na definição quarta do infarto, nós estamos tratando aqui de um hipotético que para mim não ocorreu, infarto agudo do miocárdio tipo 4A, ou seja, aquele relacionado à intervenção coronariana percutânea em prazo de tempo inferior a 48 horas, porque o 1 é o clássico infarto. O 2, não relacionado à oclusão trombótica do vaso. Várias síndromes sistêmicas determinam isso. 3, pós-parada cardiorrespiratória. O 4 na intervenção e o 5 pós-revascularização miocárdica. Observe como que está complexo diagnosticar, entender, estratificar e, portanto, tratar. E as troponinas ultrassensíveis nos geram essas perplexidades. A Ana vai falar, mas um pouquinho só mais, Ana, que, Baruzzi, como é que você interpreta esta curva e se no Hospital Samaritano Paulista vocês estão enfrentando também esse ponto de necessária avaliação e reflexão? Luiz, anos atrás saíram alguns trabalhos que nos diziam que elevação de troponina após intervenção era um marcador de mau prognóstico, seria um marcador de infarto, intervenção. Então, durante anos, nós tínhamos marcos de quantificar a troponina após intervenção. E eu vi, nós percebemos que possa existir trabalhos indicando aumento de mortalidade se isso viesse a acontecer. Na prática, eu não vi quase nenhum paciente vindo a óbito por terapia durante. Mas era simplesmente um achado
biológico. Essa correlação de piorar o prognóstico criou na gente assim, que isso realmente pode ser grave, então, mas na prática, e ainda mais para os a troponina agora ultrassensível, porque, como eu disse bem o professor Roberto Baruzzi, só um instantinho. A sua voz está chegando aqui toda partida, picotada. É algum problema aí no microfone? Melhorou? Melhorou. Bom, é o seguinte, a quarta definição de infarto, ela leva em consideração a clássica ultrassensível, ela é de 4 vezes de aumento. Se não me falha a memória, ainda é a troponina clássica, com a alta sensibilidade. Essa alta sensibilidade aumenta 150 vezes, pode ser que eu tenha um significado que nós estamos vendo. Nós não temos valorizado esses aumentos, não temos colhido pós-intervenção. Se essa intervenção foi exemplo desse caso, nós não teríamos quantificado, porque nós ficamos no sintoma, no eletro, o paciente está bem alta. Colher mais a troponina, porque cria esse fator de confusão. Sabemos que isso mostra na prática, de alta sensibilidade vai aumentar sempre, sensível. Tem importância prática alguma. Tem eletro, doente, o CAT foi liso, alta em 1, 2 dias, dependente da troponina. Nem colhei mais a... Muito obrigado, Baruzzi. Volto agora a Ana Amaral. Obrigada, Luiz Antônio. Só para complementar com a fala do Dr. Baruzzi e do Dr. Roberto, acho que realmente é um momento que a gente precisa refletir, rever protocolos nossos institucionais enfim, e rotinas nossas. O que a gente tem dos últimos trabalhos mostrando, desde 2014, 15, já começam a aparecer trabalhos, inclusive análises aí relacionadas a essa elevação da troponina de alta sensibilidade pós-procedimento. Então, os últimos trabalhos o que mostram, inclusive tem publicação desse ano mesmo do Jack, mostrando esses trabalhos desde 2013, o que acontece com esses picos de elevação de troponina em procedimentos eletivos. Então, exatamente esse paciente interna no hospital para um procedimento eletivo já programado e que tem essa elevação de troponina. Então, esses trabalhos todos mostram que, diferente do que se pensava, sabemos que a troponina, ela é um marcador, ela quando estavelmente elevada, ela é um marcador de pior prognóstico para esse paciente, né? De um aumento de mortalidade. Mas quando essa elevação de troponina, esse pico acontece mediado procedimentos eletivos, isso não se demonstrou. Então, não foi observado aumento de mortalidade e, por isso, muitos editoriais já realmente comentam se realmente há necessidade dessa dosagem de troponina programada, rotineira, uma vez que não tenha acontecido nada de diferente. Se a gente imagina um procedimento que tenha transcorrido de forma natural, dentro do esperado, com nenhuma intercorrência, o hemodinamicista passa que foi um procedimento tranquilo dentro do esperado, o paciente está assintomático, clinicamente estável, eles sugerem que a gente não deva mais adotar essa conduta de forma rotineira, por isso realmente não trazer nenhuma alteração para esse paciente. Bom, então são duas as reflexões. Absolutamente não há definições, né? As reflexões são: temos que, como Luiz Fernando Bruzzi já processa, rever todo o nosso processo de avaliação, quantificação, qualificação do nosso, aspas, kit troponina. E a segunda, avaliarmos custo-efetividade. Eu diria até que risco-benefício para essas dosagens rotineiras em procedimentos eletivos sem intercorrência. Porque, sem ser alarmista, mas chamando atenção ao mundo real, esse paciente obteve alta hospitalar com 1.320 de troponina ultrassensível num pano de corte de 34. Eu assumi esta responsabilidade. Mas nós sabemos que, por mais bem realizados sejam os procedimentos
na nossa instituição, no plano percutâneo e cirúrgico, esse paciente não está isento de uma síndrome coronariana aguda, de uma trombose subaguda de stent, ou mesmo de óbito em domicílio. Paciente portador de grave e complexa aterosclerose coronária, agora já com 6 stents implantados. E observe, numa avaliação ético-profissional, eu passei 5 anos no Conselho Regional de Medicina, numa avaliação ético-profissional de má prática clínica, isso pode representar um instrumento contra o médico e contra a instituição. Vocês me conhecem muito bem, eu não sou um indivíduo alarmista, muito menos que fica, digamos, preocupado com coisas que não têm relevância. Então, isto é relevante. No sábado, a alta hospitalar foi na sexta-feira. No sábado, eu estava num restaurante com a minha família e, no mesmo restaurante, chega o paciente com a sua família. Não havia comentado com a Rosana. E eu fiquei muito feliz de vê-lo no restaurante. Fui à mesa, muito feliz. Fui à mesa e pude constatar que o ponto de introdução na artéria radial, o Dr. André Feijó fez com maestria, não havia sequer equimose. E havia um pontinho muito semelhante a uma picada de inseto, mas inseto pequeno, a nível do plano radial. Eu fiquei tão feliz. Era um restaurante japonês, estavam comendo uma comida bastante saudável e o shoyu era light, porque o não light tem muito sal. Nós estamos a 4 minutos do encerramento. Eu disse no início que prestaria uma homenagem e eu vou convidar Alexandre Siciliano e Evandro Tinoco para fazerem o encerramento da sessão. Mas antes de fazer essa homenagem, eu já homenageei a nossa querida Laura e agradeci. Eu preciso homenagear o nosso co-irmão, Hospital Samaritano Paulista, aqui representado pelo nosso querido Antônio Cláudio do Amaral Baruzzi, nosso irmão, porque muito recentemente o Hospital Samaritano Paulista foi laureado pelo American College of Cardiology, num prêmio chamado NCDR Action, que premia registros de excelência, e ele recebeu o selo Platinum, de excelência máxima, no registro de dor torácica, chest pain e infarto do miocárdio. Somente 319 hospitais no mundo possuem essa láurea. Então eu queria pedir uma salva de palmas ao nosso co-irmão de São Paulo. E passo a palavra indistintamente, podem assumir primeira ou segunda fala, a Siciliano. De pé, Siciliano, por favor, para fazer o encerramento da nossa sessão. Talvez esse seja um exemplo de 2 mensagens, né? A primeira mensagem é que não existe progresso sem dor e reflexão, né? E estamos aqui hoje discutindo a ponta da ponta, com algum desconforto, né? E com muitas reflexões. E trago esse aprendizado lá do Samaritano Paulista, né, que vem promovendo a introdução do conceito de medicina baseada em valor, né, que nos deixa muito desconfortáveis, eventualmente pelo próprio desconhecimento, e muito inseguros, eventualmente pelo nosso modelo mental, que nos deixa arraigados com a nossa prática prévia, mas que fatalmente está relacionado com o prêmio que recebem e os chancelam internacionalmente. Esse talvez seja um grande exemplo, né, da nossa reflexão, se há ou não valor em agregar uma nova forma de utilização de exames complementares pós-angioplastia. Se ele não resulta em resultados assistenciais benéficos para o paciente e incorre em utilização de recursos desnecessários, isso não gera valor. E eu não estou aqui questionando o valor ou não, estou aqui só fazendo a reflexão que nos leva ao progresso. Por isso eu agradeço essa oportunidade. Eu queria só deixar hoje aqui registrado a minha satisfação de estar com vocês e poder saudar também a partida do professor
Domingos Junqueira, que seguramente era um homem, um cirurgião, assim como o Alexandre, absolutamente à frente do tempo e sempre inconformado de entender os mecanismos e buscar soluções nacionais. Não é? Ele teve um papel importante, não só na UF, no Silvestre, na cardiologia e na cirurgia cardíaca do Brasil. E dizer o seguinte, quando a gente olha algo que a gente não entende, é momento para a gente também voltar para a bancada, para a cardiologia translacional. E, obviamente, isso é uma grande oportunidade de aprendizado. E acho que esse é o papel do IRCAD, é o papel do Instituto Edson Godoy, que é buscar entender isso, porque isso acontece. Esse seria o tipo de paciente que eu pediria dosagem de troponina, um paciente que vai a uma intervenção de risco. Esse paciente não é um paciente que simplesmente eu não vou fazer nada. E, obviamente, entender o que aconteceu e entender se isso está acontecendo num padrão, como o Roberto salientou, isso significa que a gente tem que estudar e voltar a olhar as origens. Uma bela sessão, foi uma honra e um privilégio estar aqui. Queria apenas lembrar a todos os presentes que faleceu ontem, né? Dia 30, Dr. Domingos Junqueira de Moraes, com muito mais de 90 anos. E vocês que são jovens não tiveram a oportunidade, como eu tive, de conhecer o Domingos no início de uma carreira de cirurgia cardíaca, quando não havia ainda cirurgia cardíaca verdadeiramente no Rio de Janeiro. Ele fez o pós-graduado dele também. Um dia eu estou andando em Filadélfia, eu fazendo minha pós-graduação também, encontro na rua, por acaso, Dominguinhos, que eu já conhecia, e fazendo lá um Bailey, na época, um treinamento pós-graduado. Aí ele voltou, depois ele ficou na São Miguel e fez muito trabalho em cachorros. Ele fez cirurgia de cardíaca em cachorro. Eu fui testemunha, naquela ocasião o Dr. Feldman também estava participando disso, e nós trabalhávamos com o Dr. Fernando Paulino, na Casa de Saúde de São Miguel. Isso é nos anos 50, do século passado. Então eu estou aqui prestando essa homenagem, que eu considero justa, porque esta é uma casa de cardiologia, basicamente, e este é um homem que foi pioneiro na cardiologia, a cardiologia cirúrgica. Eu falo emocionado, porque eu gostava muito dele. Ele marcou minha vida. Nós estamos nonagenários e eu agradeço muito a todas as palmas que ele mereceu. Muito obrigado. Bom, está encerrada a sessão com essas magníficas e emocionantes palavras.